mais uma farmácia do que uma casa. Está precisando de prosperidade na sua saúde. Sim ou não? Tem pessoa que o seu casamento está uma bagunça, está precisando da prosperidade do seu casamento. Então imagina aqui comigo, o povo de Belém, ele era próspero em todos os aspectos. Ele era um povo tão abençoado por Deus que ninguém desejava sair de Belém. E a prosperidade deles era tamanho. Eu não tenho palavras aqui para descrever o tamanho da prosperidade daquele povo. E Noemi, seu marido Abimeleque, morava nessa cidade. Pense em pessoas felizes. A Bíblia dá destaque para eles. Eu poderia falar de outras histórias, mas eu quero fazer base da minha mensagem com o que a Bíblia deu destaque. A Bíblia dá destaque para Noemi, e eu quero falar sobre ela. Imagine uma mulher próspera, uma mulher feliz, porque em Belém era conhecida mundialmente como a casa do pão. Vamos imaginar que Belém naquela época seria os Estados Unidos de hoje. O mundo dependia de Belém para girar. A crise poderia chegar na Judéia, a crise poderia chegar em Jerusalém, a crise poderia chegar em Samaria, mas em Belém, eles colocaram na cabeça assim: nunca nós vamos saber o que é crise, porque nós somos prósperos, nós somos felizes. Mas eu quero que você entenda, olhe para mim, que a crise não foi em Belém. A Bíblia faz questão de dizer que a crise foi na terra, não foi em Belém. E eles ficaram até então tranquilos, porque a crise não chegaram até eles. E de uma maneira ou de outra, de repente, sem que eles esperassem, estava todo mundo desprecavido, todo mundo desprotegido, a crise chegou. E quando a crise chegou, implicaram para eles tomar decisão, e todas as decisões têm consequências, seja elas boas ou ruins. Quando você toma uma decisão, você tem que estar preparado para ver depois as consequências. A crise chega e eles tentam resistir à crise, que era o certo. Quando a luta chega, nós não podemos desistir, nós não podemos se entregar. Aleluia. Jesus não ensina nós a largar o barco. Não é essa a mensagem que Jesus passa para nós. Aleluia. Quando os problemas vêm, Deus não manda nós se entregar para Ele, Deus manda nós vencê-lo. Deus ensina nós lutar. Se entregar ao problema nunca foi um ato de um vencedor. Nunca foi um ato de uma pessoa que quer vencer, se entregar. Agora imagina que a crise chegando e eles tentam resistir àquele problema, tentam resistir àquela crise, mas começa crise em um lugar onde nunca podia ter crise. Crise em um ambiente onde nunca poderia existir crise. Era aceitável existir crise em qualquer lugar, menos em Belém. Belém não podia ter crise. Poderia existir crise em Cafarnaum, na Judéia, em Betânia, mas em Belém não. Eles estavam revoltados. Agora imagine comigo a pressão, imagine comigo a agonia. O pai agora começa a pensar: eu tenho 2 filhos para criar. O que vai ser de mim vendo meus filhos se levantar e dizer: pai, eu quero comida, e eu não tenho comida para dar para ele. Imagina agora isso começar a pesar nas suas costas, e ele tem que tomar uma decisão, não porque ele quer. Ele toma a decisão agora por causa da crise, por causa de faltou pão na casa do pão. Ele começa agora a tomar a decisão, não é porque ele queria sair de Belém. Olha para cá, ele não queria sair de Belém. Belém era um lugar que ele amava. Belém era um lugar onde ele tinha as suas raízes. Ele nunca quis sair de Belém, porque era a sua pátria. E a verdade é que ninguém quer sair da sua terra natal. Ele estava tomando aquela decisão porque estava em crise o ambiente. Ele não desejava, ele não almejava aquilo. Estava sendo difícil, estava sendo doído, mas eles tinham que tomar uma decisão. Ficar não era uma decisão tão fácil, não era uma decisão confortável. Por quê, pastor? Não era uma decisão fácil nem confortável. Porque ficar, ele tinha de ficar para ver eles ser humilhados. Se ficar, eles iam ficar para correr o risco de ser perseguido, de ouvir seus filhos pedindo comida e não ter comida para dar para eles. Ficar talvez não seria uma decisão muito fácil de se seguir. Como muitas vezes ficar não é sempre para nós a melhor opção na maneira humana de se ver.
decisão, mas eu não entendo, e parece que nunca vou entender. Eles escolhem uma terra amaldiçoada por Deus. Eles escolhem Moabe. Olhe para mim e diga: Moabe. O que não entende, meu irmão, é que Jerusalém ficava bem do lado de Belém. Por que não Jerusalém? Eles atravessaram o deserto para ir até Moabe, uma cidade que Deus era irado com ela, onde havia pessoas moabitas. Lá ele fica triste, abatido, e ele começa agora a tentar a recomeçar a sua vida. E no início de sua tentativa para recomeçar uma vida nova, a Bíblia relata uma tragédia. Este homem morre. Agora eu quero que você, querido, preste atenção para ver o que eu quero falar. Pense comigo agora. Eu sei que hoje a mulherada está dominando tudo, elas que mandam. Mas antigamente, irmãos, as mulheres dependiam dos homens para viver. As mulheres não viviam sem os homens. Olha para cá. Agora imagine comigo o que era a vida desta mulher em uma terra pagã. Ela não tinha amigo, ela não tinha parente, ela não tinha ninguém para lhe socorrer, ela não tinha pai, ela não tinha mãe, ela não tinha ninguém para ser seu amigo. Ela estava em Moabe, ela estava distante de Belém, e ela agora começa a sofrer, e ela agora começa a falar: estou passando por este momento porque em Belém faltou pão. Se em Belém não faltasse pão, eu não estaria aqui. Se em Belém não faltasse pão, eu não teria perdido meu marido. Ela não se entrega, ela tenta lutar, se levanta com seus filhos, mas passa o ano, pastor Cláudio, e uma tragédia acontece depois de alguns anos. Ela perde 2 filhos. Olha para cá, irmão, no mesmo minuto, na mesma hora, a Bíblia fala que ela perdeu ambos os seus filhos. Que história triste. E ela agora começa a lamentar e dizer: se em Belém não tivesse faltado pão, a minha história seria outra. Se em Belém não tivesse faltado pão, eu não estava precisando de vir para Moabe. Se em Belém não tivesse faltado pão, a minha vida não seria essa tragédia, não seria essa desgraça. Eu sei que você está perguntando: pastor, onde o Senhor está tentando me levar com esta mensagem? Note bem, por favor, estamos nesse lugar aqui porque as pessoas acham e creem que a igreja é um lugar de solução de problema. Mas eu venho trazer uma notícia para a igreja, e eu trago essa notícia com muita angústia, e Deus sabe da minha sinceridade. Eu venho trazer essa notícia com dor no coração, e somente quem é espiritual entende o que eu estou falando. Eu sei que pessoas que não eram espiritual não conseguem visualizar da maneira que nós estamos visualizando, mas nós que estamos, pastor, dentro da casta, nós conseguimos ver. Estamos sofrendo uma crise. Eu não estou falando de placa de igreja, estamos sofrendo uma crise em geral. O evangelho está em crise, irmãos. Está faltando pão aonde não podia faltar. As pessoas vêm para a igreja porque acham que a igreja é lugar de vitória, é lugar de bênção, é lugar que Deus faz, é lugar que Deus acontece. Só que ultimamente está acontecendo uma crise espiritual, não está acontecendo mais milagre. Deus não se revela mais no meio da igreja. Acabou o fogo, acabou o sangue, acabou o poder. Deus tem se retirado do meio da igreja. Estamos, olha para cá, estamos sofrendo uma crise tão grande porque o Espírito Santo, na maioria das vezes, não tem mais liberdade de trabalhar